313 pessoas foram assassinadas na região da Amazônia por conflitos no campo nos últimos 10 anos. Isso representa 77% do total de 403 mortes envolvendo disputas por terra ou água em zonas rurais do país entre 2012 e 2021. Os dados fazem parte dos relatórios da Comissão Pastoral da Terra, entidade ligada à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A entidade divulga anualmente um balanço de ocorrências de conflitos no campo no país desde 1985. O que explica, Zé, tanta violência nessa região do país e o que precisaria ser feito para combater esse tipo de crime? Uma dificuldade de definir limites e documentos. Houve uma ação lá atrás para regularizar terras, através do georreferenciamento por satélite, que é importante, mas ainda há muita dúvida em muita terra da União. E isso provoca divergências sobre limites e a possibilidade de invasões. O campo brasileiro está ainda sendo ocupado em algumas regiões. E a legislação brasileira na área de meio ambiente impede uma total ocupação. É claro que existem movimentos aqui no Brasil que beiram ao terrorismo, não diria que são movimentos terroristas, mas que beiram a terrorismo e que espalham terror em regiões bem agressivas no campo. O presidente Jair Bolsonaro, ele tomou uma atitude muito importante. Ele estendeu o porte de armas, que era antigamente apenas para a sede da fazenda, ou seja, para a casa, para todo o ambiente da fazenda, todo o território da fazenda, todos os limites. E isso inibiu invasões. Essas invasões e respostas é que fazem a violência explodir no campo. É preciso, primeiro, regulamentar a documentação e é a primeira vez o presidente Jair Bolsonaro está dando o maior número de documentos assentados. É a real reforma tributária, a reforma agrária. A reforma agrária só é completa quando o beneficiário recebe o documento. Eu acho, Vitor, que a documentação de terras no Brasil deveria ser a prioridade geral, tanto na área urbana quanto na área rural. Na área urbana, onde há dificuldades, favelas, crime organizado, se o Estado entra legalizando, há a possibilidade de entrada maior do capital, que acaba fazendo a vida mais aberta, mais livre, exatamente pela documentação e legalização. Então, a legalização urbana e rural reduz e muito a violência. Essa violência aí endêmica aqui no Brasil, que é antiga, a gente lê livros antigos aí falando exatamente desta violência e o poder na área rural e que se sobressai até hoje, eu entendo que a parte importante aí é exatamente pela legalidade, a entrada do Estado que começa com a documentação. Ô Zé Maria, falando em Amazônia, mas vamos falar então dos desaparecidos, do jornalista britânico e também do indigenista. O Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para que o governo federal preste contas aí de como estão sendo feitas as investigações, apresentar um relatório. A ONU, por sua vez, também tem pressionado o governo federal para acelerar as investigações. Gostaria de saber a sua percepção sobre todo este contexto. Afinal, o governo está sendo pressionado por todos os lados. Na sua opinião, essa investigação, ela corre em passos lentos ou, de fato, é muito complexa uma investigação ali naquela região? Numa conversa com o ministro da Justiça, Anderson Torres, a imprensa pressionou e disse, olha, por que o Estado não está agindo? Está. Os policiais enviados para lá, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa enviou Marinha, Aeronáutica e Exército, todos estão procurando e isso é o Estado brasileiro. Lá é uma área conflagrada, uma área perigosa, violenta e dominada por grupos de contrabandistas. Lá está o tráfico de drogas, o tráfico de animais, que é uma das ilegalidades mais rentáveis do mundo, a biopirataria. Então, é uma área muito conflagrada. Eu não faço parte do grupo que acha que jornalista não deve entrar nessas áreas. O indigenista e o jornalista trabalham exatamente nesta área.
O jornalista anda, às vezes, por caminhos perigosos por dever do ofício. Por exemplo, o correspondente de guerra, né? É isso aí. A gente lamenta, o governo lamentou, o presidente Jair Bolsonaro lamentou muito esse desaparecimento. Ainda há esperanças de encontrar os dois vivos ou perdidos ou por um acidente na embarcação deles, né? Mas eu não faço parte desse grupo de que jornalista não deve ir, não deve entrar, e o indigenista também não deve. Devem, o papel do trabalho deles. Mas o que há é um uso político desta situação, né? O presidente Jair Bolsonaro está sendo colocado como culpado. Há uma pressão internacional em cima do governo brasileiro, não precisa. E agora entra o Supremo Tribunal Federal. Não é uma função da Justiça resolver isso.